Olá, bem-vindo ao Panorama de hoje com reportagens sobre democracia, inclusão, cidadania e direitos humanos. Você acompanha aqui as notícias com o ponto de vista do trabalhador e a leitura dos movimentos sociais sobre o que acontece no Brasil. As reportagens são produzidas e exibidas pelo seu jornal, o Telejornal Diário da TVT. A educação e a saúde públicas estão ameaçadas. Nos últimos dias, o presidente interino, Michel Temer, anunciou uma série de medidas para conter os gastos públicos e tentar equilibrar as contas do Estado. Entre as medidas anunciadas estão a desvinculação das receitas das pastas da saúde e da educação e o limite de gastos fixado à inflação. De acordo com a presidenta Dilma Rousseff, se essas medidas tivessem sido adotadas nos últimos 10 anos, os governos dela e do ex-presidente Lula teriam uma perda de 500 bilhões de reais em investimentos só em educação. Além disso, professores de cursinho e estudantes estão preocupados com os cortes nas políticas públicas da educação, como o FIES, o financiamento estudantil, o ProUni, que concede bolsas para alunos carentes em universidades particulares, e o Pronatec. Tanto professores quanto estudantes consideram que, além de prejudicar diretamente muitos alunos, o plano do governo interino vai jogar o país 30 anos para trás. Gabriela sempre estudou em escola pública e sonha em ser médica. Ela conta com o ProUni e o FIES para entrar na universidade e está preocupada com os cortes que o governo interino de Michel Temer pretende fazer nesses programas. Vai me afetar profundamente, porque se eu não tiver o sistema de FIES para financiar um curso de medicina como o que eu quero prestar, como que eu vou conseguir chegar até lá sem o dinheiro? Vitória também está inquieta. Quando a gente tem essa oportunidade, né, de acessar o ensino superior, seja de uma faculdade privada, através do FIES, do ProUni, a gente acaba não tendo por causa desses cortes, né? E isso diminui muito as chances das pessoas que realmente necessitam. O governo interino de Michel Temer suspendeu a abertura de novas vagas para o ProUni, Pronatec e FIES com a justificativa de ajuste de gastos. Segundo declaração feita pelo ministro da Educação, Mendonça Filho, as vagas já contratadas serão honradas até o fim. Mas a perspectiva é de que as inscrições para esses programas só voltarão a ser abertas no ano que vem. Estamos retroagindo há 30 anos atrás no Brasil. Foram nos últimos 10 anos que nós permitimos que alunos de escola pública pudessem disputar universidades em carreiras mais concorridas. Formamos médicos, formamos engenheiros, formamos advogados. Não dá para voltar a uma época onde sonhava com a universidade apenas a elite brasileira. Gilberto é diretor do Cursinho da Poli, que oferece cursos grátis preparatórios para o vestibular e o Enem. 90% dos estudantes daqui vêm de escolas públicas ou são de baixa renda, justamente o perfil do ProUni e do FIES. De acordo com o professor, esses jovens com certeza serão atingidos pela paralisação dos programas sociais. Quando você mata a possibilidade desse aluno entrar na universidade, você mata um talento brasileiro que pode ajudar a construir o futuro do próprio país. Hoje é inconcebível no mundo alguém que ache que vai levar o país para frente sem fazer com que essa construção de um país passe pela educação. E é desesperador. Eu já tinha tudo planejado antes de saber de tudo isso, e agora que eu percebi que o que eu preciso para conseguir chegar onde eu quero está tudo sumindo do meu caminho, fica bem mais difícil acreditar e ter força para conseguir chegar onde eu quero mesmo. Mais de 9 milhões de estudantes se inscreveram no Enem deste ano. Para o professor, um indicador forte de que as políticas públicas de educação deveriam ser ampliadas e não reduzidas. A população amadureceu, principalmente depois da Constituição de 88. Ela quer direitos e um dos direitos que ela quer é acessar a universidade. Para os estudantes e o diretor do Cursinho da Poli, suspender o ProUni, o FIES e o Pronatec significa interromper um processo de inclusão social e de desenvolvimento do país. Se colocaram na universidade mais de 2 milhões de alunos.
Isso para o Brasil tem uma importância fundamental, porque para entrar de fato na quarta revolução industrial e pensar num Brasil que possa crescer de forma sustentável, isso só é possível com pessoas que, pela universidade, consigam ter uma qualificação profissional de excelência. O conhecimento transforma a vida. O longo prazo de qualquer país ou de qualquer nação é a educação, e acabar com isso por um motivo a curto prazo é simplista demais para um país tão grande como o Brasil. A redução de recursos para programas sociais que o governo interino planeja adotar muda o conceito de políticas públicas que está na Constituição e significa retrocesso para o país. A conclusão é dos especialistas da Fundação Perseu Abramo. Só no combate à extrema pobreza, quase 10 milhões de famílias serão excluídas do Bolsa Família. Os técnicos da Fundação Perseu Abramo alertam: se o programa do PMDB Ponte para o Futuro for aplicado no Brasil, 75% das famílias que recebem o Bolsa Família vão voltar à extrema pobreza. Nós teremos quase 10 milhões de famílias que serão excluídas do programa, com não apenas problemas para essas famílias, mas certamente também para o país, pois esse recurso também alimenta o consumo, o comércio, as atividades econômicas locais. Desde 2003, o Bolsa Família tirou 36 milhões de brasileiros da extrema pobreza e contribuiu para a redução da desigualdade social. Para receber o benefício, as famílias têm que manter as crianças na escola, dar as vacinas em dia e fazer pré-natal. O Bolsa Família reduziu o número de doenças, certo? Então isso significou menos gasto na saúde. O Bolsa Família melhorou o desempenho das crianças na escola, então você tem menos repetência, então você vai ter em cadeia o efeito inverso. No fundo, o que nós vamos ter é certamente sinais de aumento, da pobreza, por exemplo, da subnutrição. As regiões Norte e Centro-Oeste terão os maiores cortes de investimento no Bolsa Família, mas também haverá impacto grande em São Paulo, o segundo estado com maior número de beneficiários. Nós teríamos aqui em São Paulo cerca de 1.100.000 famílias excluídas desse programa. Certamente as pessoas voltariam, infelizmente, à situação de pobreza. O plano do PMDB diz que as políticas sociais do governo devem atender apenas 5% da população mais pobre do país, o equivalente a 3.400.000 famílias em situação de pobreza. Para os pesquisadores, esta é uma concepção totalmente contrária ao que está na Constituição. Nós constituímos, a partir de 1978, com a nova Constituição Federal e com as políticas desenvolvidas no governo do presidente Lula e presidenta Dilma, uma perspectiva de inclusão da sociedade através de políticas universalistas, cujo objetivo é atender todos, ricos e pobres, evidentemente um foco maior nos pobres, mas a política era uma porta aberta para toda a sociedade. E o que nós estamos verificando nesta reorientação no governo provisório de Temer na verdade, focalizar, tornar residual a política social apenas para determinados segmentos. Para os pesquisadores, uma palavra resume o risco que o país corre com esta política: retrocesso. Nós regredimos no tempo, praticamente voltando a ser o que o Brasil era no século XIX, onde poucos cabiam no orçamento da nação e não todos os brasileiros. É um retrocesso do ponto de vista do papel das políticas públicas no Brasil, porque nós teremos menos pessoas tendo acesso ao Estado e dependerão apenas tão somente do mercado. E o mercado, por si só, ele é excludente. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, pediu esclarecimentos ao presidente interino Michel Temer sobre a reforma administrativa que ele realizou no governo após o afastamento da presidenta Dilma Rousseff. A decisão tem como base a ação encaminhada ao Supremo pelo PDT. O partido questiona atos como nomeação de ministros, fusão e extinção de ministérios e alteração da política externa. O PDT pediu uma liminar para suspender as mudanças sob o argumento de que o afastamento de Dilma é temporário e que Temer não poderia mudar o programa de governo da presidenta afastada. O ministro Barroso afirmou que existe presunção da validade dos atos e, por isso, Temer deve ser ouvido antes de qualquer decisão. Essa discussão sobre o que é legítimo num governo interino está nas ruas em todo o país. Apesar do caráter provisório,
O governo interino de Michel Temer está promovendo um verdadeiro desmanche da estrutura e dos projetos do governo da presidenta Dilma Rousseff. Especialistas alertam: pode estar de acordo com a lei, mas isso não significa que as mudanças são legítimas. É importante lembrar que Dilma está apenas afastada enquanto aguarda o julgamento do impeachment, que vai determinar se ela será ou não deposta. Todo governo é legal e legítimo? O princípio da legalidade, em palavras simples, significa estar de acordo com a lei. Já a legitimidade diz respeito ao sentimento, à força, vamos dizer assim, à adesão que a população, o povo tem aos governantes em geral, que isto se dá por intermédio das eleições, né? Regulares, limpas, transparentes, etc. Para este sociólogo, o governo interino de Michel Temer é legal, mas ilegítimo. É ilegítimo porque não teve necessariamente um acesso ao poder por vias das eleições. É evidente que os 54 milhões de votos que a presidenta Dilma teve foi nela e foi um projeto de governo encabeçado por ela e não por Temer. Está se desenhando um outro governo que não é o mesmo que foi eleito lá no final de 2014. Em 2 semanas, Temer desmontou a estrutura do governo Dilma, extinguiu ministérios, suspendeu programas sociais e anunciou um programa de ajuste fiscal que penaliza os setores mais pobres da população. E o impeachment da presidenta Dilma ainda nem foi julgado pelo Senado. O professor de Direito aponta que a Constituição não impede que o governo interino faça mudanças. Não existe uma legislação ou que estabeleça a proibição de um presidente interino revogar a legislação de um presidente eleito. Na medida em que a presidente ainda não se afastou e o processo segue, a prudência, muitas vezes, política, recomenda que alterações mais substanciais na legislação sejam feitas após a confirmação da condenação, o que ainda não ocorreu. O sociólogo alega que, do ponto de vista político, essas ações são ilegítimas e imorais. Esse governo, quer dizer, ele tem uma áurea de imoralidade, talvez, pela forma como ele rechaça tudo aquilo que é visto como um passado e ele atende aos interesses dos grupos que o apoiaram. Olha a grande contradição deste governo: propor a mudança com figuras emblemáticas do conservadorismo brasileiro. O que o governo atual alega é que há uma emergência fiscal, uma emergência orçamentária, fiscal, etc. Então, de um lado você tem um governo interino que alega isso, e de outro lado você tem o governo legítimo, eleito, que estava implantando um programa social de governo. Então há um conflito entre os dois programas, né? Isso tem que ser resolvido na arena política. No próximo bloco, você confere reportagens sobre inclusão e cidadania e a caminhada das mulheres lésbicas e bissexuais que acontece há 13 anos, sempre antes da parada LGBT em São Paulo. Fica aí que o Panorama já volta.